General, o Exército tem diretrizes que orientam a aproximação dos militares com os indígenas? O Exército se rege pela legislação. O Estatuto do Índio prevê como objetivo nacional integrar o índio à comunhão nacional. Essa jurisprudência vem do tempo do regimento do Diretório dos Índios do Marquês de Pombal, de 1756. E foi copiado pelas constituições brasileiras, desde a do Império, até que em 88 mudou o paradigma. Em 88 houve a influência de lobbies patrocinados de fora, como se diz ali, na comunidade de inteligência, pelo Conselho Mundial de Igrejas, lobbies que alteraram a jurisprudência histórica. De qualquer forma, não houve na prática uma mudança. O índio houve na parte jurídica, mas na realidade dos fatos não houve modificação. Cabe, pela estratégia nacional, integrar o índio à comunhão nacional. Quando eu servia no Ministério da Defesa, foi feito um programa apresentado a uma parlamentar na época, que o domínio, a hegemonia era da esquerda, entregue a uma deputada de esquerda, para que ela patrocinasse, apadrinhasse aquele programa que nós batizamos como Programa Marechal Rondon, Programa de Integração Solidária Marechal Rondon. A nossa proposta era que essas regiões remotas, por exemplo, na faixa de fronteira, em áreas inacessíveis, onde há comunidades indígenas, o Estado recrutasse o índio, formasse a mão de obra e qualificasse o índio como servidor público, representante do Estado brasileiro, para prestar aquele serviço essencial à sua comunidade em nome do Brasil. Então isso seria uma forma de levar assistência médica, de levar, assim como falou o cacique, a expertise do sertanismo indígena. Por que não recrutar o funcionário da FUNAI, o próprio índio, e não mantê-lo no local onde ele tem interesse em conviver, e dar status para ele, e dar o meio de vida para ele? Para isso teríamos que alterar a legislação existente. Mas eu acho que isso daí é possível fazer. Altera-se a legislação e esse programa integraria o índio teria orgulho, como se observa na comunidade de São Gabriel da Cachoeira, onde existem 34 etnias diferentes. O maior orgulho dos índios é prestar o serviço militar. Né? Ele se sente autoridade quando volta para a sua aldeia, ele se sente prestigiado e ajuda o índio a adquirir predicado de liderança que depois, na própria cultura deles, é útil. Isso tudo sem prejuízo da sua cultura específica, então, protegendo a sua cultura. Nos destacamentos que protegem a fronteira, são os indígenas. Exatamente. Então, isso daí seria o óbvio que deveria ser implementado, mas não prosperou. Não prosperou, acredito eu, devido à influência de ONGs a serviço do movimento ambientalista internacional. O movimento indigenista internacional é um braço do movimento ambientalista internacional. Para você ter uma ideia da eficácia desse tipo de atividade, existem na Amazônia, pelos dados que nós temos de 2019, que precisam ser atualizados, 105.706 ONGs. 105.706 ONGs somente na Bacia Amazônica. Somente na Bacia Amazônica. Então, é demais. Veja só, o financiamento dessas ONGs, logicamente, deveria ser pesquisado. Só que esse mesmo lobby que alterou o status indígena, o status jurídico dos índios,
em 88, conseguiu incluir na Constituição o inciso 18 do artigo 5º, que é cláusula pétrea, e que impede o Estado de ingerir nos assuntos internos das ONGs. Sabia disso? Não. Então, é por isso que o Brasil é um paraíso de ONG. É porque aqui elas podem atuar livremente, inclusive a serviço de organismos de inteligência estrangeira. Isso é muito mais barato usar ONG do que patrocinar, financiar a atividade regular de espionagem. Só um minuto, eu vi que o Cacique e o João já estavam trocando ideias ali. Muito importante. Poxa, é emocionante ver quem conhece. Que bom que o senhor está aqui, general. Que bom, faz bem. Pode quem dizer luta. o que você está achando à vontade. Que bom para quem luta como nós lutamos pela Amazônia, saber que tem pessoas. Isso incentiva a nós. É isso que ele está dizendo para mim. Veja bem, é simples. Eu sou oriundo de Santo Augusto, minha cidade natal. Nós falamos Santo Augusto, gaúcho. Alto Uruguai, divisa com a Argentina, as Missões. Então, lá nós temos os gloriosos índios Guarani, Caigangues, que na bandeira do Rio Grande do Sul está escrito assim: essa terra tem dono. E pouca gente sabe, infelizmente, nós não conhecemos a nossa história. Com esse ensino não dá para conhecer, né? Isso foi um índio que falou. Porque lá onde eu nasci pertencia à Espanha, a Castela. E os portugueses fizeram a província do Sacramento em frente a Buenos Aires. E um belo dia resolveram fazer um brique, diz o gaúcho, uma troca. E foram nas missões e encontraram 7 cidades que ninguém sabia. São Miguel, Santo Ângelo, São Borja, que os padres da Companhia de Santo Inácio de Loyola tinham subido o rio e fundado. Tinha os índios, não tinha dinheiro, era escambo. Tanto que se disse que Karl Marx inspirou lá para fazer o Capital. E falaram para o cacique, que era o coronel, vocês têm que ir para a banda oriental porque agora foi trocado pela colônia do Sacramento. Isso aqui não é mais de Castela, é de Portugal. Tanto que os portugueses tinham saído da Ilha do Desterro, pela Lagoa dos Patos, chegaram no fim, desceram e ficaram 5 anos parados dançando fado, por isso que nasceu Porto Alegre dos Casais, que é o nome de Porto Alegre. Porque eles ficaram dançando 5 anos lá. O índio respondeu: essa terra não é de Portugal, nem de Castela, essa terra tem dono. Tem dono. Vou conceder a palavra. Então, o que eu queria dizer assim, no meu ponto de vista, por que tantas ONG, né? Foi falado aí, o general colocou uma estimativa bastante numerosa. Do meu ponto de vista, assim, o governo passado, com a sua irresponsabilidade, terceirizava as suas ações para alguém que fosse fazer. Tirava dele a competência de fazer, que é a questão dele fazer o atendimento tanto na questão ambiental quanto a questão indígena, né? E aí foi se criando ali um sistema ali. Então, o que eu vejo? O governo atual falou: não, a responsabilidade da Amazônia e dos indígenas é meu, é do governo. Então, eu tenho que fazer isso aí, né? Por isso há essas controvérsias, essas brigas aí de opinião aí, às vezes achando que o presidente da República não gosta das ONG, cada um tem seu pensamento, né? Mas ele está fazendo um fato de verdade. Eu tenho que assumir o meu papel de cuidar e proteger o que é a soberania nacional. Então, nesse ponto, eu concordo com ele. E aí, o dia quando o senhor fala assim, essa terra tem dono. Mas nós, indígenas, também, temos que também se posicionar. Essa terra nossa tem dono, quem manda aqui? Quem manda aqui somos nós, indígenas. Dentro do meu território indígena, quem manda lá sou eu. Tanto é que quando ocorre um incidente dessa natureza que ocorreu com o Bruno, assim, o indigenista ali, eu sempre digo assim, ninguém entra na sua casa sem ser convidado. Quando acontece esse tipo de coisa, porque foi convidado, né? Então, assim, dentro das terras indígenas, só entra com a autorização dos indígenas. Existem as narrativas, quando se fala em meio ambiente, no Brasil ou no mundo, vem-se em mente a Amazônia. Quando se fala em Amazônia,
vem as matas, as selvas, os rios, os meios naturais ali, mas as pessoas só esquecem de uma coisa, da maior riqueza, o maior patrimônio da Amazônia, que é a população que mora lá dentro. Até hoje não existe ainda, e não sei, não vi, porque senão já estava funcionando, uma política de desenvolvimento daqueles povos lá de dentro. É o povo da Amazônia. Eu posso, alguém amanhã depois vai me corrigir, talvez, né? Posso estar falando neira. Mas no meu ponto de vista, quem está acabando com a Amazônia é o próprio povo que mora lá dentro. Porque eles estão ali, a Deus dará, buscando socorro, igual aquela pessoa que na estrada ali, quando você está numa necessidade, você parte para o extremo, você vai buscar o que está mais fácil. As grandes Você se refere tanto às tribos indígenas, como os próprios ribeirinhos, os moradores lá de dentro, porque eles não têm uma política lá de subsídio, de desenvolvimento para eles de forma legal, de forma regulamentada. No meu ponto de vista é isso, porque enxurradas de madeireira, de mineração, de coisas que estão lá, aí a Polícia Federal chega lá, o Exército vai lá, tira, é igual porco do mato. Quando tá lá, eles fogem, quando saem, volta tudo de novo. Então, assim, eu tenho como experiência e exemplo, eu vou falar do meu território, terra indígena da Parecis, nós criamos um plano de gestão territorial. Dentro desse plano de gestão territorial, ela diz o seguinte: aqui pode produzir, aqui tem que preservar, aqui é aldeia, aqui não pode mexer, aqui é centro histórico, e aqui vocês têm que cuidar para as futuras gerações. Então, ninguém vai entrar lá para abrir mais um palmo de terra, porque o próprio indígena já sabe que e não vai deixar. Então, é o próprio morador do local fazendo a sua preservação, cuidando daquele meio, porque ele depende dele. Quando se fala em meio, em questão ambiental natural, não tem outras pessoas mais do que nós indígenas falar sobre isso, porque nós vivemos, nós dependemos do meio natural. Nós dependemos de uma boa água de qualidade, precisamos de espaço para nossa alta reprodução, né? E também respeitamos os locais, porque eles são sagrados, está ligado com a nossa ancestralidade, os nossos espíritos, né? Então tem tudo isso a ver na questão da territorialidade, né? Então, assim, quando se fala nessa situação, eu vejo assim, eles estão discutindo a PL 191, que parece que é um bicho do outro mundo. Não é. Que trata do quê, cacique? A PL 191, ela trata da regulamentação da mineração. Isso nós vamos discutir. Da questão da produtividade em terras indígenas, né? Energias, essa situação, né? Assim, eu sou a favor do que regulariza para os índios, também aproveitar disso aí dentro das legalidades, dentro das normativas, né? Porque enquanto não estiver essas legalidades, essas regulamentações, vai continuar do jeito que está aí. As pessoas estão achando que do jeito que está aí tá bom, todo dia invasão, é morte, pessoas ali. Então nós estamos criando um campo de guerra. Outra situação que o senhor falou sobre a questão da... Pode apartear. Por favor, cacique. Veja bem, depois eu gostaria que você falasse que as pessoas não têm noção, muitos. Qual o tamanho da sua área? 1,5 milhão de hectares. Menos de 1%, 2%. Eles plantam 30 mil hectares. Você tem noção o que é isso? Pouco. Isso talvez nem o Blairo Maggi plante tanto. Então, veja bem. Ele tem uma PCH que ninguém mostra, que é fantástica. Eu conheço. O excedente da energia vende para o mercado aberto. Eles criam peixe para eles e vendem. Mas eu queria completar sobre ONG, sobre nossos. Pouca gente sabe que aqui nós temos uma aldeia no Pico do Jaraguá, outra no Boi-Mirim. Lá eu moro perto da Granja Viana, aldeia de Carapicuíba. Nós temos índios guaranis, que eu estava falando, até me emocionei, porque eu sei a miséria que eles vivem no Alto Uruguai, no sudoeste do Paraná, em Mangueirinha. E os índios caiovas no Mato Grosso do Sul, que os jovens se suicidam sem perspectiva, e não tem uma ONG falando deles. E aqui, como vivem? Não tem ONG nenhuma. Alguém viu ONG? A Jovem Repórter viu?
Até queria abrir rapidinho um parênteses, como a gente fala bastante sobre ONGs, elas também, Cacique, eu não sei se o senhor acredita nisso, que ONGs até internacionais vêm para cá, né, se mostram um interesse em ajudá-los, em deixar uma fala pronta para as tribos, e elas acabam tirando e extraindo informações importantíssimas das nossas terras, né, que não são nossas, como Jessi mesmo disse, das terras como pedras preciosas, tudo que a gente tem de bom para levar para fora, acaba fazendo isso, extraindo o que a gente tem de bom para levar para fora do país. Tudo se tem um interesse, né? Fármacos, por exemplo, tudo né? Se tem um interesse. Ninguém vem aqui porque o índio é bonito, é engraçadinho, não. Ninguém quer cuidar do filho dos outros. Você vai ali sempre baseado, baseado em alguma situação, né? Eu posso apartar e responder? Lógico. Exemplo maior, meu general. Até pouco tempo, o maior exportador de ouro da América era o Uruguai, que não produz uma grama. Precisa dizer mais alguma coisa?